Olá, sejam bem-vindos ao curso Ações Básicas no Moodle. Neste vídeo estaremos trabalhando com a atividade questionário no Moodle. A atividade questionário no Moodle pode ter várias aplicações, tais como atividades de autoavaliação, lista de exercícios para verificação de aprendizagem, teste rápido ou ainda prova virtual. Podem ser criados questionários com diferentes tipos de questões, escolhidas a partir de um banco de questões. A configuração desta atividade é feita pelo professor, que pode dispor de várias combinações, como, por exemplo, permitir que o aluno faça uma ou mais tentativas, sendo cada uma das tentativas corrigidas imediatamente pelo computador, misturar questões, de modo que a cada tentativa as questões, bem como as alternativas, apareçam em posições diferentes, incluir questões no questionário de forma aleatória, e fornecer feedback. A criação de um questionário no Moodle é constituída de duas partes: a configuração da estrutura do questionário e a inserção das questões, quais as perguntas farão parte do questionário. É importante destacar que a decisão por utilizar esta atividade deve estar vinculada com seus objetivos pedagógicos e de aprendizagem. Além disso, é recomendado que seja realizado o planejamento das questões e do questionário antes de criar esta atividade. Pode-se adicionar esta atividade em qualquer um dos tópicos da sala de aula virtual. O primeiro passo é efetuar o login no sistema. Neste caso, estamos efetuando o login usando uma conta do Google. Para esta atividade, vamos usar o curso teste, porém é recomendado que cada um use o seu próprio ambiente para efetuar a prática. O primeiro passo é clicar em ativar edição. Uma vez ativada a edição, estará disponível a opção adicionar uma atividade ou recurso. O próximo passo é clicar em adicionar uma atividade ou recurso. Em seguida são apresentadas as atividades e recursos presentes na instalação atual do Moodle, as atividades e os recursos. Como estaremos trabalhando em uma atividade, vamos clicar em questionário. Selecionamos questionário e são mostrados os blocos que contêm os formulários de preenchimento. Estes são os blocos que estaremos editando para configurar o nosso questionário. No formulário do bloco geral, encontramos os seguintes campos: nome, onde deve-se inserir o título do questionário que permitirá aos estudantes a identificarem a atividade a ser feita. Este título será visualizado pelos alunos na área de trabalho. Este item é de preenchimento obrigatório. Descrição, onde é possível inserir um texto que apresente as orientações iniciais do questionário, tipo o assunto e o objetivo, entre outras informações importantes. Este texto aparecerá logo que o estudante entrar no questionário. Se for selecionada a opção Exibir descrição na página do curso, a descrição do curso será exibida na página logo abaixo do link para a atividade. Em seguida, passamos para as configurações do formulário do bloco Duração. Os itens deste formulário permitem habilitar uma data para abrir o questionário. Neste caso, é possível configurar a data na qual o questionário vai ser aberto para os estudantes responderem às questões. Os estudantes podem iniciar tentativas apenas depois do horário de abertura e devem concluir suas tentativas antes do horário de término. Também temos a opção Encerrar o questionário, que permite configurar a data na qual os questionários vão ser encerrados e não permitirão mais respostas. É possível também definir um limite de tempo para os estudantes poderem responder ao questionário. Pode ser em semanas, dias, horas, minutos e segundos. Na configuração padrão, os questionários não têm limite, permitindo-se aos estudantes o tempo que for necessário para completar a atividade. A opção Quando o tempo expirar é uma ação que controla o que acontece se o aluno não envia sua tentativa antes do tempo expirar. São três opções. As tentativas abertas serão enviadas automaticamente. Existe um período de carência na qual a tentativa pode ser enviada, mas não é possível modificar questões. E a terceira, a tentativa deve ser enviada antes de o tempo expirar ou ela não será contabilizada. É possível também ter um período de carência de envio. Se o item estiver configurado na segunda opção, que faz referência a um período de carência neste item,
é definido qual é o período de carência, pode ser em semanas, dias, horas, minutos e segundos. No formulário do bloco Nota estão disponíveis 4 itens. Categoria de nota. Se o quadro de notas no curso ou disciplina tem categorias definidas, então aqui deve-se configurar em qual categoria esta atividade estará vinculada. Nota para aprovação. Esta configuração determina a nota mínima para aprovação. O valor é usado na conclusão de atividades e do curso e no livro de notas, onde as notas que alcançaram o nível de aprovação são destacadas em verde e as notas que não alcançaram o nível de aprovação em vermelho. Tentativas permitidas está relacionado ao número de vezes que o estudante pode realizar o questionário. O valor está entre ilimitado ou em uma escala de 1 a 10, onde é possível escolher a quantidade de tentativas, ou seja, de vezes que o estudante pode responder a este questionário. Em método de avaliação é definido qual será a forma de cálculo das notas. Entre as tentativas realizadas, se será considerada a nota mais alta, a nota média, a nota da primeira tentativa ou a nota da última tentativa. No formulário do bloco Layout está disponível a opção Nova Página. Para questionários longos, é aconselhável dividi-lo em páginas, limitando-se o número de questões por páginas. Neste item é possível decidir se todas as questões serão exibidas em uma única página ou a cada quantas perguntas, entre 1 e 50, uma nova página será criada. Também está disponível o modo de navegação, onde é possível organizar como os estudantes poderão realizar o questionário, se livremente ou sequencialmente. Na opção livre, eles podem responder as questões em qualquer ordem. Na opção sequencialmente, eles só podem responder as questões na ordem configurada pelo autor do questionário. No formulário do bloco Comportamento da questão é possível configurar misturar entre as questões. Se esta opção estiver ativada, as perguntas serão misturadas aleatoriamente toda vez que o participante inicia uma tentativa do questionário, contanto que esta opção esteja também ativada na configuração das perguntas. A intenção é tornar mais difícil a cópia de respostas entre os participantes. Isto somente se aplica às perguntas que têm partes múltiplas, tais como perguntas de múltipla escolha ou perguntas de associação. Para perguntas de múltipla escolha, a ordem das respostas é misturada somente quando esta opção estiver em sim. Para perguntas de associação, as respostas são sempre misturadas. Esta opção não está relacionada ao uso de perguntas aleatórias. Como se comportam as questões? Esta alternativa permite aos alunos interagir com as questões no questionário de várias formas. Se você quiser que os alunos deem uma resposta para todas as questões e depois submetam o questionário inteiro antes de ser avaliado, ou receber qualquer feedback. As opções disponíveis são: feedback adiado. Esta é a opção padrão do Moodle e permite que o aluno tenha o feedback do professor somente após responder as questões e finalizar o questionário. Feedback imediato. Permite que o aluno tenha o feedback imediato para avaliar o que acertou logo após responder a questão, não sendo possível fazer uma nova tentativa. Interativo com múltiplas tentativas. Permite que o aluno tenha o feedback imediato para avaliar o que acertou logo após responder a questão. E caso não tenha acertado, faça uma nova tentativa. Modo adaptativo sem penalidade. Permite que o aluno faça diversas tentativas de uma mesma questão antes de passar para a próxima. A questão pode se adaptar de acordo com a resposta do aluno, ou é possível dar algumas dicas antes que ele faça uma nova tentativa. Feedback adiado com CBM ou feedback imediato com CBM. Utilizando o CBM, o aluno não irá responder a questão apenas, mas também indicar o grau de certeza de acerto em relação à resposta dada. Se definirmos sim para o item cada tentativa se baseia na última, então cada nova tentativa contém o resultado da tentativa anterior. Isso permite que o questionário seja concluído após várias tentativas. Para mostrar um questionário vazio em cada tentativa, seleciona-se não para esta opção. O próximo bloco está relacionado a opções de revisão. As opções de revisão são utilizadas para controlar quais informações os estudantes poderão visualizar quando finalizam cada questão ou quando enviam o questionário completo. As opções de revisão podem ser realizadas em 4 momentos. O primeiro é durante a tentativa, onde define o que o aluno pode ver durante a tentativa. É importante para alguns comportamentos, como interativo com múltiplas tentativas, pois poderá mostrar o feedback durante a tentativa.
Após a tentativa, que define o que o aluno pode ver logo após clicar em enviar tudo e terminar. Lembro que o período é de 2 minutos. Mais tarde, enquanto estiver aberto, define o que o aluno pode ver depois de clicar em enviar tudo e terminar, e antes da data e horário de encerramento do questionário. E a última opção, que é depois do fechamento do questionário, que define o que o aluno poderá ver após a data do encerramento, caso tenha a data de encerramento. As opções para cada etapa são: a tentativa, define se o aluno pode revisar a tentativa ou não. Acertos e erros, exibe todas as alternativas respondidas, correto, parcialmente correto ou incorreto, e qualquer outro texto destacado junto à mesma informação. Notas, a nota atribuída para cada questão e a nota total da tentativa. Feedback específico, dependendo da resposta para a questão, um texto exibido ao aluno. Feedback geral, texto exibido a todos os alunos após completar a tentativa. Pode-se usar o feedback geral para dar aos alunos algumas informações sobre o tipo de conhecimento que a questão está testando, ou fornecer um link com mais informações para que eles possam usar caso não tenham entendido a questão. Resposta correta, um sumário gerado automaticamente para as respostas corretas. E feedback final, que é um texto exibido ao final da tentativa, dependendo da nota total do aluno. No formulário do bloco Aparência, a primeira opção mostrada está relacionada à fotografia do usuário. Se ativada esta opção, o nome do aluno e sua fotografia serão mostrados na tela durante a tentativa e na revisão, tornando mais fácil a sua identificação. Isto seria muito útil, por exemplo, num teste supervisionado. A opção seguinte trata das casas decimais nas avaliações. Este campo permite selecionar o número de algarismos decimais que serão apresentados na classificação de cada tentativa. Por exemplo, 0 significa que os números mostrados serão inteiros. Esta configuração se aplica apenas à modalidade de visualização e não altera o cálculo das notas, e a escala utilizada é de 0 a 5. Casas decimais nas avaliações da pergunta especificam a quantidade de dígitos mostrados após o ponto decimal ao exibir as avaliações para as perguntas individuais. As opções são o mesmo que para as questões de avaliações em geral ou em uma escala de 0 a 7. Mostrar blocos durante as tentativas do questionário, se for definido como sim, então será mostrado o bloco normal durante as tentativas de realização do questionário. O próximo formulário a ser preenchido é do bloco Restrições Extras nas Tentativas. A primeira opção é o campo Senha Necessária. Este campo é opcional. Caso se especifique uma senha neste campo, então os alunos devem digitar a mesma senha para receberem a permissão para fazer uma tentativa no questionário. As outras opções são: requer endereço de rede. Este campo é opcional. Pode-se restringir o acesso a um questionário a subredes particulares no LAN ou internet, especificando-se uma lista separada por vírgulas dos endereços IP completos ou parciais. Isto é especialmente útil para um questionário pré-determinado, onde se deseja certeza que somente as pessoas de determinada sala estarão aptas a acessar o questionário. Força a demora entre a primeira e a segunda tentativas. Se o professor configurar o intervalo de tempo, um aluno tem que esperar este período após a primeira tentativa, antes que possa fazer a segunda tentativa. Força a demora entre tentativas posteriores. Se o professor configurar o intervalo de tempo aqui, então um aluno tem que esperar este período antes que possa fazer outras tentativas. Segurança do navegador. Se a opção tela cheia pop-up com segurança JavaScript estiver selecionada, o teste só vai começar se o aluno tiver um JavaScript habilitado no navegador. O questionário aparece em uma janela pop-up em tela cheia, que abrange todas as outras janelas e não tem controles de navegação. Assim, alunos são impedidos, na medida do possível, de usar os recursos como copiar e colar. Se habilitada a opção permitir que o questionário seja realizado offline pelo aplicativo móvel, um usuário do aplicativo móvel pode baixar o questionário e realizá-lo offline. Observação: um questionário não poderá ser realizado offline se possuir um limite de tempo para a conclusão, se requerer um endereço de rede ou utilizar qualquer tipo de questão diferente de feedback adiado. Feedback geral é um texto mostrado para o aluno depois que ele terminou uma tentativa ou terminou de responder o questionário. O texto que é mostrado pode depender da nota que o aluno obteve. Por exemplo, se estabelecemos um limite de notas, podemos dar um feedback muito bom,
Se o limite foi 40%, podemos dar o feedback: por favor, estude outra vez o trabalho desta semana. O formulário do bloco Configurações Comuns de Módulos tem as seguintes opções: disponibilidade. Disponibilidade permite deixar a atividade visível ou ocultá-la dos alunos. Número de identificação do módulo. Um número que identifica a atividade para fins de cálculo de avaliação. Se a atividade não estiver inclusa em nenhum cálculo de avaliação, este campo pode ser deixado em branco. Já a modalidade de grupo contempla os professores que fazem uso da separação de grupo. As opções de configuração dos tipos de grupos são 3. Nenhum grupo, não há divisão dos participantes de cursos em grupos. Grupos separados, os participantes de cada grupo veem apenas os outros membros deste grupo e os documentos e informações relacionados apenas a estes membros. As mensagens dos participantes de outros grupos não são visíveis. E grupos visíveis, onde cada participante pode participar apenas das atividades do seu grupo, mas pode ver atividades e os participantes dos demais grupos. E o próximo bloco é restringir acesso. Ao clicar no botão da restrição desejada, pode-se escolher se o aluno deve ou não combinar as condições. As opções são: data, evita o acesso até ou desde uma data e hora específica. Nota, requer que os alunos alcancem uma nota específica. Perfil do usuário, controle de acesso baseado nos campos que estão no perfil do estudante. E grupo de restrição, adicionar um grupo de restrições no qual se aplicará uma lógica complexa. Bloco Conclusão da atividade do curso. Se esta opção for habilitada, a conclusão da atividade será acompanhada manual ou automaticamente sobre certas condições. Se desejado, podem ser configuradas múltiplas condições. Neste caso, a atividade só será considerada concluída quando todas as condições forem satisfeitas. Esta opção requer que o acompanhamento de conclusão esteja ativado nas configurações de curso. Se habilitada, a conclusão da atividade será acompanhada da seguinte forma: não indicar a conclusão da atividade. Outra, os alunos podem marcar manualmente como atividade concluída. Ou, uma terceira opção, mostrar a atividade concluída quando as condições forem satisfeitas. Uma vez finalizado o preenchimento dos formulários do questionário, basta clicar salvar e mostrar. Imediatamente vamos para a página do questionário criado, porém aqui percebemos que ainda não foi inserida nenhuma pergunta. E este será o nosso próximo vídeo.